Queridos irmãos, bom dia, que a graça do nosso Senhor esteja sempre nos sustentando, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém. Baixe sua fronte, feche seus olhos, peça a Deus para que fale ao seu coração. Querido Deus e eterno Pai, assim como acabamos de cantar em louvor ao Teu nome, de Ti nós somos eternos dependentes, sobre toda e qualquer circunstância da nossa vida. Te pedimos agora, ó Deus, que Tu operes na nossa vida, na nossa mente, a iluminação necessária para compreendermos a Tua palavra e por ela sermos ensinados, fortalecidos, edificados, corrigidos, instruídos, para que possamos viver a Tua vontade, para que ao sairmos deste lugar, saiamos por Ti fortalecidos, prontos, desejosos, resolutos a viver toda a vontade do Senhor revelada na Tua palavra. Faz isso, Senhor, nós te pedimos, pelo nome santo e para a glória de Jesus. Amém. Queridos irmãos, essa semana que passou, quando reunido com alguns pastores, estávamos num restaurante almoçando e comíamos peixe. E aí um dos garçons, muito simpático e muito bem aberto ao diálogo, percebendo que do meu lado direito havia uma Bíblia, e associando a Bíblia, a semana antes da Páscoa e ao peixe, então ele introduziu um assunto relacionado exatamente todo a esse contexto de Páscoa, de morte de Cristo, de religiosidade. Então eu praticamente não falei nada e ele quase que não dava espaço para isso, mas ele falava e dizia o seguinte: Senhor, mas eu acredito piamente que, olhe, Deus haverá de olhar por nós, porque nós não somos tão maus, nós não somos tão ruins. Há sim alguma coisa dentro de nós que Deus lá no final das contas haverá de olhar, ver, e Ele terá piedade de nós. Ele não nos deixará condenados, Ele nos salvará, porque Ele haverá de enxergar dentro de nós algo bom. Porque eu não acredito que a humanidade seja tão ruim. Há muitas pessoas boas que merecem ir para o céu, que não podem ir para o inferno. E aí eu estava no momento de refeição e perguntei se poderia conversar com ele. E depois da refeição nós conversamos. Foi uma conversa muito boa, agradável, onde o Senhor foi glorificado e ele pôde então compreender alguns detalhes importantes sobre o tema que eu proponho aos irmãos como reflexão nesta manhã, que é a miséria humana e a bondade de Deus. E o texto de Paulo irá nos ajudar a compreendermos a dimensão, a profundidade, o aspecto hediondo do pecado e a situação que nós nos encontramos, todos nós, indistintamente, diante de Deus. O fato é que essa conversa me fez lembrar da reportagem, da matéria da revista super interessante de 10 de maio de 2015, intitulada As Raízes da Corrupção e Como Combatê-la. Obviamente que a revista estava dentro de um contexto de corrupção política, buscando trazer fundamentos para que o seu leitor pudesse compreender algumas variáveis e entender o processo de solução, mostrando que a corrupção
no meio político, não é algo exclusivo do Brasil, embora mais intenso no Brasil, ela é uma realidade presente em tantos outros países altamente desenvolvidos. A matéria, ela não traz muita coisa nova, ela não traz nada muito inédito, algum dado específico diferenciado, senão de que, de fato, a corrupção, ela é algo que está presente em toda a malha da sociedade, alcançando todos os indivíduos. Então, tentando extrair algumas informações relevantes presentes naquela matéria, eu tentando pontuar alguma coisa, algumas perguntas, ou pelo menos uma pergunta presente na matéria me chamou a atenção, que é exatamente uma pergunta, que diz assim: será que a corrupção é uma marca de nossa formação? E a resposta posterior à pergunta é que, na verdade, a corrupção, aparece sempre que se produzem condições para a sua ocorrência, mesmo nos países mais desenvolvidos. E para tentar estabelecer um parâmetro de diagnóstico, quando eu era mais novo, falava o seguinte: você tem que tirar a chapa do pulmão. Quando tinha algum problema, vamos para o médico, porque tem que tirar a chapa do pulmão. Radiografia, para que nós possamos, ou pelo menos para que o profissional de saúde possa diagnosticar uma situação específica que demande o tratamento necessário. A verdade é que esta matéria foi fundamentada, sobretudo, na ferramenta que a Transparência Internacional estabeleceu como sendo um mecanismo de aferir exatamente o índice de percepção de corrupção. A matéria é muito específica, porque ela se concentrava num ponto da manifestação da corrupção, no âmbito político, especificamente. Mas se nós voltarmos os nossos olhos à palavra de Deus, iremos encontrar um índice de percepção de corrupção muito mais profundo, muito mais específico, muito mais preciso e que penetra profundamente no ser de cada ser humano, no coração, no profundo do meu ser e do seu ser, desvendando-nos, trazendo a real circunstância e situação que encontra a alma de todo ser humano distante de Cristo. Quando o apóstolo Paulo propõe esta carta, de forma que ele traz um aspecto muito denso de teologia, desde o capítulo 4 até o capítulo 8, se você for estudar com muito detalhe, você vai encontrar uma riqueza de profundidade de ensino. Paulo traz temas extremamente profundos à alma do homem, e que, se entendidos da perspectiva da ação de Deus na vida da sua audiência, seguramente eles teriam a compreensão real, indiscutível e conclusiva da situação do homem diante de Deus. Então, o texto nos apresenta uma estrutura lógica, muito clara, fácil de ser compreendida, quando ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, e na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Alguns recortes importantes, fundamentais, para que possamos compreender o processo pelo qual eu e você, ou qualquer ser humano, pode passar para ser aceito diante de Deus, e que nos trará informações necessárias para compreendermos a nossa indignidade, a miséria do ser humano e a manifestação da graça e da bondade de Deus. Alguns recortes estão postos no texto, como, por exemplo, justificados, pois. Se você for procurar o antônimo ou o contrário da palavra justificado, é exatamente aquele que, não sendo justificado, é encontrado culpado, condenado. Ele não é justificado porque está numa situação de condenação. Há elementos probatórios que condenam aquele indivíduo. Há provas irrefutáveis.
E o apóstolo Paulo então desenvolve esse tema, inicia esse tema falando da corrupção do gênero humano. No capítulo 1 ele provoca este tema, mostrando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Mas a densidade argumentativa do apóstolo Paulo se verifica muito mais se você voltar uma página, no capítulo 3, especificamente do versículo 9 até o versículo 19, nós encontramos o apóstolo Paulo estabelecendo um diagnóstico preciso, situacional, irrefutável, irremediável, conclusivo do estado humano, ou seja, da minha situação e da sua situação. E este argumento tira toda a fumaça da boa percepção humana, do coração humano, porque eu e você somos absoluta e completamente corruptos em todas as nossas afeições. Quando a teologia pressupõe o conceito de depravação total, é que o ser humano distante de Cristo, em todas as suas afeições, em todas as suas manifestações, ele será incapaz de viver para a glória de Cristo. Ele sempre manifestará o aspecto hediondo do seu pecado. E o apóstolo Paulo então pinta esse quadro, ou traz um diagnóstico preciso, um raio-x incontestável da situação do homem. Veja comigo, quando ele diz, trazendo a conclusão de uma argumentação contra um suposto contestador, que ele não existe. Na verdade, o apóstolo Paulo faz exatamente uma estrutura de contestação e resposta, para que o discurso dele pudesse ganhar evidência, e a sua audiência, o seu auditório, pudesse compreender aquilo que Paulo estava falando. Ele diz que se conclui: temos nós qualquer vantagem? A resposta é não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Estar debaixo do pecado é estar governado pelo pecado. Estar debaixo do pecado é viver segundo aquilo que Cristo disse, que o homem é escravo do pecado, e o escravo, ele não tem liberdade para fazer absolutamente nada segundo a sua própria vontade. Ele existe debaixo da regência, do governo, do poder do pecado. Não por acaso que o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há concepção perfeita e absoluta de liberdade fora de Cristo. Todo e qualquer indivíduo que está fora de Cristo está aprisionado pelo pecado, dominado pelo pecado, conduzido pelo pecado e distanciado de Cristo, e distanciado de Deus. Paulo está querendo trazer essa verdade, por mais que ela seja óbvia para muitos públicos religiosos. Mas a ideia é tão profunda e tão absoluta, que mostra uma completa e absoluta inadequação de qualquer ser humano diante de Deus. Nós somos inadequados. Nosso estado é de morte, nossa condição é de podridão. Não há qualquer ação eticamente correta numa sociedade como a nossa que possa nos fazer dignos de qualquer coisa, sequer da presença de Deus. E o apóstolo Paulo então diz: pois temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E aqui o apóstolo então faz uma verdadeira colcha de retalho de vários textos do Velho Testamento para provar a sua tese. Quando ele fala, ele citando exatamente o Salmo 14, Isaías 5, Salmo 10, versículo 7, uma colcha de retalho de texto que ele não cita precisamente, mas traz o sentido daquilo que os textos do Velho Testamento estão interessados em trazer-nos como informação. E aí então ele diz, como está escrito: não há um justo,
nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. A palavra inútil aqui é literalmente algo imprestável, que não se pode aproveitar. Esta é a minha e a sua condição fora de Cristo. Não há nada em mim, não há nada em você, não há nada em nenhum ser humano que se possa ser aproveitado. Este é o estado de miséria que eu e que você nos encontramos fora de Cristo. Essa verdade, ela precisa ser pregada, essa verdade, ela precisa ser proclamada. John MacArthur, no livro Sociedade Sem Pecado, ele diz: tire a consciência da sociedade, esvazie a consciência da sociedade do pecado, e o que você verá é um verdadeiro caos instalado. Aquilo que muitas vezes se processa na história e que se processou no Brasil na década de 70, liderada por muitos, inclusive sobre aqueles que enfileiraram a liderança daquele movimento chamado movimento alternativo. E aí, o então cantor e compositor Raul Seixas, então, cantando a sua música Sociedade Alternativa, dizia que todo homem tem direito de viver como quiser, de amar como quiser, de comer o que quiser, de vestir o que quiser, de morrer como e quando quiser, porque a medida de todo o espaço é o homem. Ele é livre para expressar a sua vontade, o seu desejo e concretizar. E ele diz na frase da sua música que o homem é livre, inclusive, para matar aquele que quiser tolher a liberdade do homem de viver como quiser. Trazendo essa perspectiva antropocêntrica, diabólica, satânica, diante da verdade daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 3, percebemos um diagnóstico completamente distorcido daquilo que o homem muitas vezes tenta pintar acerca dele próprio. O apóstolo Paulo diz: não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, porque todos se extraviaram. Ou seja, o extravio pressupõe a mudança do destino para o que se propõe. Todos se desviaram, se extraviaram, saíram do curso para o que foram postos. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheias de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. De quem que o apóstolo Paulo está falando? Do ser humano. De todo e qualquer ser humano. Jovem, velho, adolescente, criança, mulher, homem, rico, pobre, benquisto, aristocrata, vivendo à margem da sociedade. Todo e qualquer ser humano diante de Deus está diante deste diagnóstico atribuído a Ele. Esta é a primeira perspectiva para compreendermos aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre justificados diante de Deus. Quando ele diz justificados, pois, ele está pensando em tudo o que ele argumentou anteriormente, a situação do homem incontestável, culpado inexoravelmente, conclusivamente condenado, separado, merecedor da ira de Deus sobre ele. Isto é o que eu e você merecemos, a ira de Deus, porque a Bíblia diz que só há dois caminhos para que o homem possa viver, ou para onde o homem está caminhando, ou ele irá para os braços de Deus, viver a eternidade bendita, gloriosa, ou ele irá para o inferno. Não há outro caminho, não há outra ideia, não há outra conclusão. Todo homem sem Cristo, no estado em que a Bíblia diz que ele está condenado ao inferno.
E nós precisamos pregar essa verdade. O homem sem Cristo está condenado ao inferno, mesmo com toda a boa intenção do seu coração, mesmo com toda a tentativa de produzir ações que eventualmente possam produzir créditos diante de Deus, porque as nossas obras e a nossa justiça está tal qual trapos de imundícia diante de Deus. Trapos de imundícia são aqueles panos que antigamente eram usados pelas mulheres quando não havia disponível no mercado absorvente. Eles, quando descartados, eles apodreciam. Esta é a minha e a sua justiça diante de Deus. Este é o meu e o seu estado diante de Deus. E não tem como remediar ou amenizar essa situação. Não há perfume francês que dê jeito. Não há roupa bonita e nem salão de beleza que diminua a nossa feiura diante de Deus. Todos nós estamos absolutamente condenados, perdidos e fadados ao inferno sem Cristo Jesus. Essa verdade precisa ser dita. E o apóstolo Paulo está trazendo isso à baila. E por isso que quando ele fala acerca da justificação, ele tem em mente tudo aquilo que diz respeito à condição do homem. E por isso ele diz, justificados, há justificação. O homem pode ser justificado diante de Deus, não pelas suas obras. Por isso que ele diz, ora, versículo 19 do capítulo 3, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpado perante Deus, visto que ninguém seja justificado diante dele por obras da lei, em razão do que a lei diz pelo pleno conhecimento do pecado. Não há absolutamente nada que eu e você possamos fazer para que tenhamos créditos diante de Deus, no que diz respeito à salvação. A segunda coisa que o apóstolo Paulo diz, é que essa justificação que ele diz, ela não estando vinculada às obras produzidas pelo ser humano, encontramos um amparo, um fundamento para a manifestação desta justificação, que diz que é mediante a fé. É por meio da fé que Deus comunica a sua graça. É o que Efésios 2 nos comunica. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Eu não tenho um botãozinho que eu aperto e eu aciono a fé salvífica. Ela, segundo o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, ela vem de Deus, como manifestação da graça salvadora que Deus dispensa a todos quanto Ele chama. Portanto, essa justificação, essa salvação, ela não é fundamentada nas minhas obras. Não há mérito, não há crédito, não há dignidade. Absolutamente, o que há é graça, é a manifestação da bondade de Deus diante da miséria do homem. É isso que nós precisamos compreender, que a justificação é por meio da fé, e é ela, a justificação que traz paz com Deus. A nossa situação é de conflito, é de paz aparente, mas na verdade está um conflito estabelecido. Veja o que a confissão de fé, ou o catecismo maior de Westminster, na pergunta 27, veja o que a pergunta diz. Estabelece qual é a miséria que a queda trouxe sobre o gênero humano. E a resposta é: a queda trouxe sobre o gênero humano a perda da comunhão com Deus, o seu desagrado e maldição, de modo que somos, por natureza, filhos da ira, escravos de Satanás e justamente expostos a todas as punições deste mundo e no mundo vindouro. Esta é a resposta do Catecismo Maior de Westminster. Que esse estado de miséria no qual eu e você nos encontramos sem Cristo trará maldição
somos filhos da ira e escravos de Satanás. Estamos propensos, expostos justamente a todas as punições nesta vida e no mundo vindouro. Veja o que a confissão de fé, no capítulo 1 ou no capítulo 5, acerca da queda. Veja como a confissão de fé de Westminster define a situação do homem. Desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo o bem e inteiramente inclinados a todo o mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Não são ferramentas de controle político, não são fundamentos de estrutura social, ou o braço forte do Estado reprimindo a violência que trará a ordem à sociedade. Por mais que nós busquemos do poder público ações que de alguma forma minorem os maus ou o mal presente na sociedade, nós não devemos colocar no poder público a nossa esperança. Porque aqui no plano terrestre, nada, absolutamente nada, trará resolução para o nosso problema. Porque o nosso problema se chama pecado. E apesar de ser uma palavra muito curta, ela possui uma raiz muito profunda, porque ela é a raiz de todo mal. Alguém chegou para mim e disse assim: pastor, como será o céu? Eu queria ter uma ideia de como será o céu. Será que nós vamos para um outro planeta? Será que vai haver? Ele começou a misturar as coisas. Será que vai haver uma espaçonave que vai nos levar para um outro planeta? E lá será diferente, e lá será uma outra vida, será um outro mundo, será um outro momento. E eu disse para ele o seguinte: olhe para esse mundo que nós estamos, tire o pecado, arranque o pecado, o que é que fica? Ele pensou por algum instante e disse assim: pastor, fica o paraíso. Fica o paraíso. Porque o que faz com que este mundo seja como ele é, o que faz com que nós vivenciemos e experimentemos de traição, da morte, da dor, da doença, do roubo, do assassinato, da traição, é o pecado. É o pecado que é a raiz de todo e qualquer mal. É o pecado que nos afasta de Deus. É o pecado que faz com que o homem viva em si mesmado. É o pecado que faz com que o homem viva estranho às coisas de Deus. Este é o diagnóstico que o apóstolo Paulo faz aos irmãos de Roma acerca da obra de Deus. Que a obra de Deus é feita com base na sua graça, no seu poder e na sua vontade, e não no mérito humano, porque a justificação acontece exatamente quando o homem está numa condição condenada, sem mérito, sem crédito, completo e absolutamente condenado. E então, há aí o elemento da paz. A paz é resultado da ação de Deus em Cristo Jesus, quando Ele nos reconcilia com Deus, por meio da sua morte. Quando nós refletimos sobre a Páscoa, quando nós refletimos sobre a morte de Cristo na cruz, quando nós refletimos sobre a ressurreição, devemos refletir sobre o fundamento da nossa condição de pecado, porque foram os nossos pecados que levaram Cristo à cruz. A boa mão do Senhor Deus, buscando reconciliar e reconciliando o mundo por meio de Cristo na cruz do Calvário. A ressurreição de Cristo, portanto, é o fundamento da nossa reconciliação. Por isso que no versículo 23 ele diz: pois todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O fundamento da nossa justificação é a redenção que encontramos em Cristo Jesus somente. Somente nele podemos resolver o nosso grande e absoluto problema que se chama pecado. Porque quando nós somos trabalhados, quando nós fomos perdoados, quando nós somos justificados, quando nós somos santificados pela obra redentora de Cristo, todo o aspecto das nossas relações é transformado. A relação conjugal ela é transformada, ela é saudável. A relação familiar ela é estabelecida e conduzida por Cristo. As relações sociais são conduzidas por Cristo. A mente do homem e da mulher é conduzida por Cristo. Cristo reina. Aonde havia o pecado dominando, agora quem domina é Cristo. É isso que ele fala lá em Colossenses. É esta perspectiva que Paulo fala de pressuposto da ação de Deus na vida do homem. Veja o que o texto diz. Versículo 13 do capítulo 1 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Versículo 1 do capítulo 3 de Colossenses diz: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Esta é a expectativa. Cristo ressuscitou, nós celebramos a manifestação do amor e da graça de Deus, levando Cristo à cruz, mas operando na vida dele a ressurreição. Ele ressuscitou, ele vive, mas nós morremos para o pecado, para vivermos uma nova vida com Cristo. Refletirmos sobre a ressurreição de Cristo, refletirmos sobre a obra salvífica de Cristo, refletirmos sobre o aspecto da vitória de Cristo sobre a morte e sobre o pecado, desvinculado da nova vida que Ele tem para nos dar, irmãos, é refletir de forma imprecisa e incompleta. A ressurreição de Cristo é a garantia de que eu também fui vivificado, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Foi isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Efésios, diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E o estado de morte ali é um estado de putrefação, algo semelhante àquilo que Lázaro estava passando, ou estava o quadro em que Lázaro estava posto lá no sepulcro, quando Jesus chegou e a sua irmã aflita, dizendo, quando Cristo disse, tirai a pedra, a resposta da irmã de Lázaro foi, disse, não, Senhor, já cheira mal. A resposta de Jesus não poderia ter sido outra, e diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, ainda que esteja morto, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. Esta é a nossa esperança. Este é o nosso fundamento. Nós estávamos numa condição completa e absolutamente deplorável, mas a graça de Deus se manifestou na nossa vida, justificando-nos diante dele por meio do Senhor Jesus Cristo, para que nós pudéssemos viver uma novidade de vida. Para que a nossa vida, quando nós nos reunimos no domingo da ressurreição, possamos lembrar de todo esse contexto informativo de quem éramos e na situação onde nós estávamos, e celebrarmos não apenas a ressurreição de Cristo, mas a ressurreição de Cristo que nos leva a viver uma nova vida.
Este é o sentido de estarmos nessa manhã, neste domingo de ressurreição, refletirmos acerca da obra de Cristo na minha e na sua vida. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Matthew Henry, acerca da paz, ele diz o seguinte: nesta paz, há mais do que simplesmente um fim de inimizade. Há uma amizade e uma bondade amável, pois Deus é o pior inimigo ou o melhor amigo. Não há apenas aqui o desfazimento de uma briga. Não, muito pelo contrário. Há aqui uma aproximação, e é por isso que o Senhor Jesus, dizendo aos discípulos, disse o seguinte: já não vos chamo de quê? Mas de amigos. Porque o amigo sabe e diz ao outro o que diz. É preciso compreendermos que a obra de Cristo transforma a nossa relação com Deus, e Ele nos dá o livre acesso, e por isso que no versículo 2 ele diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A palavra aqui, prossague, acesso, traz duas perspectivas. A primeira ideia da palavra é quando um barco encontra acesso para um ancoradouro, e ali ele está fundamentado. Mas há uma ideia do Velho Testamento, do período da peregrinação do povo de Deus, que quando estava peregrinando para adentrar ao templo, na porta do templo, os sacerdotes pegavam os peregrinos e analisavam eles para ver se eles estavam aptos a adentrar o templo. Cristo é o acesso, por meio de Cristo, o sumo sacerdote que o autor de Hebreus estabelece como sendo o fundamento da nossa justificação. É Ele que nos apresenta diante de Deus, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, a manifestação da graça de Deus. Calvino, acerca da graça, destruindo toda a perspectiva de manifestação das obras como sendo fundamento para o crédito, ele diz: se a justiça é buscada nas obras, então a fé ela é abolida. Se a justiça diante de Deus pode ser encontrada pelas obras praticadas, então a fé já não existe espaço para a fé já é inócua, ela é infrutífera. Mas essa não é a perspectiva de Calvino. Ele entende que a fé é um instrumento pelo qual Deus comunica a sua graça justificadora. É por meio da graça onde Ele transforma a minha e a sua vida. Ele muda a nossa natureza e Ele nos traz a convicção daquilo que Ele fala no capítulo 8 da mesma carta, quando Ele diz: agora, pois, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Adolf Paul diz que o Evangelho não proporciona apenas uma experiência concisa, mas é também plenamente criador de vida. Queridos irmãos, a vida que Ele tem para nos dar em abundância, Ele já nos deu. Efésios diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Temos comunhão com Ele, usufruímos da presença de Deus na nossa vida, guiando-nos, abençoando-nos, protegendo-nos, falando ao nosso coração. E a resposta que nós inevitavelmente manifestamos é de um coração grato, de um coração que ama a Deus e quer viver para a glória de Deus. Esta é a expectativa, este é o motivo de nós estarmos refletindo sobre a ressurreição de Cristo. É por isso que nós devemos compreender. Não é pela fé, não é pelas obras, mas pela fé. É isso que o apóstolo Paulo argumenta no capítulo 4. Quando ele usa Abraão, para mostrar que a fé de Abraão não é fundamentada nas obras, porque até as obras da lei não poderia ser evidenciada, porque a lei já não existia. Quando Abraão obedeceu a Deus, ele não conhecia a lei, mas obedeceu pela fé, e esta fé lhe foi imputada por justiça. Portanto, irmãos,
Qual é a relevância de refletirmos sobre esse texto nesta manhã? Toda, sobre vários aspectos. Primeiro, porque entramos na casa do Senhor, lembrando-nos da condição em que nós estávamos, indignos, inadequados diante da presença de Deus. Não havia mérito, como ainda não há dignidade, como ainda não há, mas Deus nos recebe na sua presença. Quando entramos nesse lugar, não entramos apenas num salão. Quando sentamos enfileirados, não apenas estamos numa disposição social, não estamos ouvindo uma palestra, não estamos cantando músicas, estamos na presença do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Estamos louvando e expressando a gratidão e o júbilo do nosso coração. Estamos ouvindo a sua voz, prontos para, numa manifestação de amor a Ele, dizermos: Senhor, eis-nos aqui, ouvimos a tua voz e iremos fazer segundo a tua vontade. É preciso compreendermos a nossa miserabilidade para podermos enxergarmos a gloriosa manifestação de Deus por meio de sua graça. A medida da miséria do homem é a medida da compreensão do amor e da graça de Deus manifestada na vida dele. Que nós possamos refletir que a ressurreição de Cristo é um marco na nossa história. É a ressurreição de Cristo que fundamenta a nossa vida em abundância. É a ressurreição de Cristo que fundamenta a nossa esperança, e por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 2, diz: e nos gloriamos não apenas... Estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É quando esperamos um dia estarmos com Ele sem a presença do pecado. Que o nosso coração esteja inflamado, que o nosso coração esteja cheio de gratidão por aquilo que Cristo representa e por aquilo que Cristo realizou por nós. E que a resposta da nossa gratidão não seja outra, senão aquilo que o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 12, versículo 1 a 3, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao encerrarmos o nosso culto, ele não termina. Apenas o ajuntamento dos santos benditos no Senhor. Mas quando nós saímos daqui, o nosso culto, ele continua, porque é a nossa vida apresentada diante de Deus dioturnamente, a cada instante, a cada momento, a cada aspecto da nossa vida. Quando é entregue nas mãos de Deus e vivida para a glória de Deus, fará com que o culto da ressurreição tenha significado profundo na nossa vida, e as pessoas possam olhar para o povo de Deus e glorificar a Deus e dizer: verdadeiramente o Senhor é Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, para que a ressurreição de Cristo seja um marco na nossa história e uma força propulsora para que nós possamos viver uma vida de entrega de tudo aquilo que somos, daquilo que temos ao nosso Senhor. A Ele, pois, seja o louvor e a glória eternamente. Amém.